Oi, pessoal, eu queria mostrar o resultado das costurinhas. Isso aí são blusas que viraram saquinhos para levar dentro da bolsa. Eu fiz uma quantidade imensa. E aqui as almofadas para cachorrinho e gato. Eu fiz mais de 10 almofadas e fiz não sei quantas camisetinhas dessa, porque eu só fechei embaixo e cortei dos lados e tal. Mas eu tô querendo mostrar esse resultado meu, porque ele é muito complexo para mim. Parece simples, só fechei aqui, cortei ali e tá pronto. Não foi simples, a minha cabeça tá esgotada, mas é um esgotamento, não é de pressa, de aflição, de querer terminar. Eu gosto muito dessa coisa de pensar rápido, fazer rápido e solucionar rápido, eu gosto muito. Mas o que mudou na minha cabeça foi o meu modo de pensar. Tanto raciocínio que eu fazia, aqui eu não trouxe nenhum exemplo, tá, ali tá mal costurado o acabamento, mas tá bem costurado, assim, tá firme a costura. Mas como essa, por exemplo, essa é uma malha difícil de costurar, eu devia desistir dela. Mas como é para vender barato e para animal, o que precisa é estar seguro, não precisa estar perfeito. Se fosse antes, eu ia ficar me esmerando na perfeição, perdendo um tempo gigantesco e é uma coisa que é para reciclagem. Não são todos que estão assim. Se a menina não quiser vender, não precisa. Mas eu mudei muita coisa na minha cabeça. O que tem que ser perfeito, como que eu tenho que cortar, como que eu tenho que raciocinar. Por exemplo, tem umas almofadas que o bichinho não está centralizado, o desenho tá mais para cima, tá todo torto, mas o que importa ali é a almofada, é a reciclagem e a venda. Então, assim, parecia que eu estava fazendo um monte de coisa completamente fora do eixo, fora da lógica, mas é porque era uma nova lógica. E eu estou empolgada com esse resultado, exatamente porque eu fiquei pensando, a gente quer mudar os nossos resultados, mas a gente não quer mudar a nossa lógica. A gente fica naquela lógica e é porque é difícil. É como se a gente estivesse fazendo errado, porque a gente acostumou sempre a fazer daquele jeito. Então, quando a gente faz de outro jeito, o sentimento é que não vai dar errado. Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Nossa, eu estou muito doida. Não pode ser assim. Tá avacalhado demais. Tá fora como é que fala? Do padrão ou da estética. Não, esse negócio tá muito estranho, e cortar tecido demais e rasgar tecido, jogar fora, pegava as mangas e jogava todas dentro da almofada. E uma coisa que era uma blusa vira uma almofada, muito estranho, mas muito interessante, divertido, estafante, mas muito interessante, porque como que a gente quer resolver os nossos problemas na mesma lógica. Por exemplo, esses dias aconteceu uma coisa com um caso que o Marcos estava me contando. O Marcos, ele entregou a vida dele para a mãe dele. A mãe dele estava doente e ele entregou de alma, cabeça, alma, corpo, espírito, tudo para a mãe dele. Quando a mãe faleceu, ele ficou sem nada, porque ele não tinha um limite. Não era assim, eu cuido, mas eu também vou cuidar de mim. Não, ele se entregou totalmente. Então, depois que ela faleceu, ele estava lotado de doença. Fora que não tinha trabalho, não tinha dinheiro, não tinha... E muitas doenças, e muitos traumas, e muito medo de tudo, pavor de tudo e tal. Daí a pouco o pai adoece.
e ele vai fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque a gente está acostumado a pensar do mesmo jeito e fazer tudo do mesmo jeito. Então, ele foi ficando pior, porque a vida, o corpo dele está falando, você não aguenta dois. Você tá muito doido, uma vez é para aprender, mas você não vai aguentar. Então o corpo começa a adoecer para a pessoa não dar conta e não fazer. Então ele começou a procurar ajuda com os ensinamentos do Grabovoi, com tudo que tem na internet, né? E aí, conversando comigo, eu expliquei para ele, eu falei, olha, você tem que ter um limite. A doença tá te falando que você não pode se entregar totalmente para o seu pai. Você tem que ter um limite nisso aí. E o seu pai não precisa de tanta ajuda assim. Dá para negociar. E você cuidar de você mesmo. Daí em diante, ele passou a falar, agora eu sou egoísta, eu só cuido de mim. Muito interessante, porque o egoísmo também não vai ajudar ele a resolver os problemas dele. Ele, como ele só entende cuidar do outro como se entregar totalmente para o outro, então ou ele cuida do outro ou ele não cuida nada. Não tem meio termo, porque ele não está acostumado com ter um limite para ele, um limite para o outro. Então agora ele só cuida dele, que na verdade não cuida, porque fica aflito com o pai, com os problemas do pai e essa coisa toda. Então o Grabovoi tem até um exercício de concentração, não sei que dia que é, lá para o dia 20 e tantos, que ele fala, ajude a quem precisa de ajuda, ajude a si mesmo se você precisar de ajuda, e pense na palavra ajuda, no significado amplo dela, o que ela significa. Uma vez, uma pessoa até mandou para mim o que significa pelo dicionário. Mas é disso que a gente está falando, não é do dicionário, não é o que a gente está acostumado a pensar, não é o que a gente está acostumado a fazer. A gente está fazendo esses exercícios exatamente para ter uma expansão de consciência e fazer o que a gente não fazia antes. Então esses exercícios, eu tô com esse resultado, aqui eu acho que tem mais de 100 euros de produção aqui, coisa que não acontecia comigo. Eu não conseguia produzir e vender, porque o meu raciocínio era fechado, não sei explicar, mas era uma perfeição que não chegava na liberação da coisa. Depois eu conto quanto que ela vendeu, mas ela vai na feira todo fim de semana, então se não vender, não vende no outro. E a minha empolgação até nem é tanto da venda, mas de como eu fiz, porque todo o raciocínio, quem sabe uma hora eu consigo explicar com detalhes, mas eu acho que não precisa. O que precisa entender aqui é que o meu raciocínio normal foi embora. Eu atribuo as concentrações do sistema unificado atual? Sim. Mas eu não posso falar assim, ó, faça essa concentração que essa é maravilhosa. Faça aquela concentração que aquela concentração resolve todos os nossos problemas. Não. São 4 anos de dedicação, todos os dias fazendo os exercícios de concentração, muitas pilotagens, outras técnicas, porque ele fala da união, e agora essa vontade de refazer, porque eu já fiz esse sistema unificado todo, refazer e aprofundar nele. Então, não estou falando que tem que ser isso para todo mundo também. Eu já tive infinitos resultados, infinitos nesses 4 anos. O que eu quero dizer é que tudo junto vai aprofundando e vai trazendo uma clareza, uma limpeza na mente da gente, no corpo da gente, porque vai ficando mais positivo que negativo. Então os resultados vão acontecendo, mas a gente precisa se entregar, precisa raciocinar, voltar a pensar, voltar a escolher, voltar a ser dono de nós mesmos. Né? Porque o Marcos poderia falar assim, não, porque eu poderia falar para o Marcos assim,
Cada situação você vai pensar se você vai ajudar o seu pai, ou se você não vai ajudar, se isso é ajuda, se dá para negociar, não sei o quê. Aí ele vai falar para mim assim, isso é uma brincadeira, eu tô imaginando. Nossa, mas é detalhe demais, eu não consigo. Toda situação eu vou conversar com ele, negociar, ou comigo mesmo negociar, não dá. Ou eu ajudo ou eu não ajudo, pronto. A gente tem tendência a generalizar. Ah, mas pensar é muito complicado, dá muito trabalho. Olha, é o que nós temos. Nós temos a capacidade de pensar, a capacidade de escolher, a capacidade de mudar a nossa vida para melhor ou continuar com os problemas que a gente tem. Então, é acostumar com a ideia de pensar e de dispensar o que foi pensado que não está dando certo e acostumar a gostar de conversar com a gente mesmo e com as questões, porque é muito interessante. Você tem um problema ou uma coisa para resolver e vai. O que eu estou fazendo de errado? O que eu tenho que mudar? Onde que está, por exemplo, na minha costura? Aqui está apressado demais, a linha quebra. Aqui está lento, aqui eu posso ser mais rápida. Aqui eu não posso, tem que ter mais tensão, menos tensão. A linha não dá, essa linha tem que ser outra. É um monte de detalhe. Mas, no final, a gente pega o ritmo daquilo e já troca a linha, já troca a tensão, já troca a rapidez ou não sei o que, não deu certo, já sabe o que está dando errado. E aí a coisa fica muito dinâmica e os resultados são impressionantes. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.